Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto, do Instituto Superior Línguas Vivas, do curso de Tradutorado de Tradutores Técnicos, Literários e Científicos, relacionados à língua portuguesa, certo? Nesse vídeo nós falaremos sobre os TCCs, os Trabalhos de Conclusão de Curso, que são um dos assuntos da matéria de Língua Portuguesa 2, da qual eu sou professor. Tá bom? Quero agradecer também, aproveitar a situação para agradecer ao professor Bruno Aranha, que nos cedeu a possibilidade de usar como modelo, como exemplos, dois de seus trabalhos, né, que se relacionam a uma tese, uma dissertação da sua formação acadêmica, né, o doutor Bruno Aranha, né, doutor em História. Muito obrigado pela possibilidade de usar seus trabalhos. Bom, agora partindo para nossa aula, para o nosso vídeo, né? Vamos aqui, muito bem, temos aí a abertura e aí temos a explicação do que é um TCC. O TCC, como o próprio nome diz, é um trabalho de conclusão do curso, tá? E esses tipos de trabalhos não somente são importantes porque são uma instância obrigatória, mas também porque devem manifestar pela sua forma, pelo seu conteúdo, pela sua forma como foram produzidos, a capacidade do futuro graduado de ser um pesquisador futuramente. Porque, tendo em vista que muitos graduados podem vir a ser professores de instituições acadêmicas, universitárias, e devem ter essa capacidade de pesquisar e produzir textos dessa característica, textos acadêmicos. Então, os TCCs têm que não só atender uma demanda acadêmica, né, de culminação de um período de formação, mas também manifestar o bom uso das ferramentas de produção e investigação científica, tá certo? E nesse vídeo falaremos de três trabalhos, que são as monografias, as dissertações e as teses, né? E em que instâncias os mesmos são solicitados. Temos aí um esclarecimento também a fazer quanto aos conceitos de lato sensu e stricto sensu, né? São conceitos relacionados a duas diferentes categorias de pós-graduação, né? No caso, o lato sensu seriam as especializações ou os MBA, né? Que conferem certificado e são de duração curta, de 1 a 2 anos geralmente. Nesses, como veremos adiante, são instâncias onde normalmente se pedem monografias, né? E temos também a categoria stricto sensu, que são relacionadas às categorias de pós-graduação, mestrado e doutorado, que são categorias mais longas, de 2 a 5 anos geralmente, e pedem documentos um pouco mais complexos, né? Trabalho de conclusão de curso um pouco mais extensos e diferentes, por sinal, né? Independente disso, todos eles, tanto a monografia como a dissertação como a tese, pretendem, solicitam que o investigador use uma linguagem clara, concisa, impessoal, objetiva e uma estrutura básica, né, que é comum aos três, que é uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, falando da monografia, como muitos de nós sabemos, é um tipo de pesquisa que trabalha com um único tema, né? E esse tema ele procura ser estudado com certa profundidade, desde uma óptica mais objetiva, né? Então vemos aí um exemplo que eu citei, né? É importante esclarecer, antes de falar do exemplo, que as monografias elas são utilizadas nas categorias lato sensu, como conclusão de curso, e às vezes também durante um curso de graduação, né? Para que o aluno que se está graduando tenha já familiaridade com o gênero, né? Então, temos aí esse esclarecimento. Também nos cursos de graduações podem se pedir monografias, tá? Como instância de culminação de uma matéria, por exemplo.
não de um curso. Aí eu coloquei uma monografia que eu realizei em 2015 sobre a influência do futebol na linguagem coloquial do brasileiro, né? E nela, além de falar das expressões, as expressões que vêm do futebol, que estão na linguagem do povo, né, brasileiro, né? Também falamos um pouco da trajetória do futebol, de como o futebol passou de ser um esporte praticado pela população do Brasil e foi se transformando em uma paixão nacional, né, como um ícone da cultura, da arte, da música, né, de estar presente no rádio, na televisão e influenciar depois de todo esse processo a língua, com expressões que vêm do próprio futebol. Então, é um assunto que tem um tema específico, as expressões de uso cotidiano relacionadas ao contexto do futebol, mas faz também um estudo da história do futebol no Brasil, ok? Bom, isso seria uma monografia. A dissertação é um texto mais complexo, né? Uma investigação um pouco mais extensa e tem como perspectiva, tem como característica trabalhar com a coleta de dados de fontes, né? Tem um aspecto mais empírico de investigação, ou seja, tem uma busca mais direta aos documentos, é mais investigativo nesse sentido e propõe um olhar, uma perspectiva sobre um tema já estudado, certo? Se trabalha um tema que já foi percorrido por outros investigadores e esse tema ele é estudado com certo detalhe, ok? Para exemplo disso, usaremos a dissertação do professor Dr. Bruno Aranha sobre o tema do trabalho é de Buenos Aires a Misiones, Civilização e Barbárie nos relatos dos viajantes realizados no período de 1882 a 1898. Então, veja que é um tema restrito dentro de um período histórico, né? E traz nesse trabalho, nessa dissertação, os relatos desses viajantes que foram de Buenos Aires a Misiones, ou seja, tem bem definido o marco do trabalho, né? E essa é o tema. O tema é trabalhar esse conceito de civilização e barbárie, né? Desses viajantes que vinham desde a metrópole, desde a capital do país, até esse território, até então território, hoje já província da Argentina, mas que nessa instância era território e o Estado argentino procurava se fazer presente, delimitar as fronteiras, mostrar, né, a sua vinculação de Estado, né, com esse território distante do centro político do país, né? Então é um trabalho muito interessante, depois deixaremos o link na descrição para que vocês possam também aceder ao mesmo, ok? Sobre a tese de doutorado, temos aí que é um trabalho mais complexo que a dissertação, né, relacionado à categoria de doutorado da formação do investigador, né? E além de trabalhar com estudo de fontes, ele propõe uma perspectiva nunca antes abordada do tema, ou seja, a tese ela trabalha realmente com a originalidade da questão, ou seja, procura que aquele que se postula a fazer uma tese propõe uma perspectiva nova, não só trilhar um conhecimento já estudado, mas trabalhar esse conhecimento desde uma perspectiva realmente original do assunto, tá? E para explicar isso, usamos aqui o trabalho do professor Dr. Bruno Aranha sobre o conceito de borderland, sim? Onde, se nós procurarmos na internet, veremos que esse conceito, que vem de inglês, fala dos territórios indefinidos, sejam esses territórios de fronteira, né, que não correspondem nem a um lado nem a outro, né? E ele atribui esse conceito a esse território de Misiones, né, que era um território que em um determinado momento histórico era como se fosse um outro lugar, um lugar que não era nem Argentina, nem Brasil, nem Paraguai, era um outro lugar, né? E ele trata de demonstrar isso na sua tese, né, de doutorado. Então, muito interessante o trabalho, também deixaremos o link na descrição.
aonde ele propõe com originalidade essa questão do conceito de borderland, ok? Então é isso, gente. Aqui nós falamos dos 3 trabalhos, né? Falamos da monografia, falamos da dissertação e da tese. E espero que tenha sido de utilidade para vocês, ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixaremos os links dos trabalhos abaixo e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais, tchau, tchau.